meu nome é Giovana Fadel Zampiroli, eu sou enfermeira há 25 anos, eu sou especialista em oncologia e tenho pós-graduação em gestão em saúde. Meu nome é José Carlos Medina Carvalho, mais conhecido como Dr. Medina, hematologista há 49 anos e exerço a minha profissão tanto no hospital quanto no consultório e sou professor da Faculdade de Medicina de Santos, da Unimes. Boa tarde, sou sargento civil, trabalho na Polícia Militar Ambiental, já trabalhei na rua durante 16 anos. Meu nome é Valéria Raquel de Araújo, sou veterinária aqui da Clínica Veterinária Itapema. Gosto muito de dermatologia, de nutrição veterinária também, mas eu atuo muito mesmo na clínica geral. E a morte é sempre vista como uma derrota para nós médicos, sabe? Quando a gente se defronta com a morte, a gente fica se perguntando o que é o significado da vida em todas as ocasiões, né? Seja ela quando a gente nasce, seja ela quando a gente vive ao longo do tempo, seja ela quando a gente envelhece. Mas qual é o grande problema da morte e o médico que fica muito assim, preocupado e também fica muito sensibilizado quando a gente se defronta com o fenômeno morte? É que a nossa função é preservar a vida, mas preservar a vida não a qualquer preço. Ao longo do tempo a gente vai entendendo que não vale a pena preservar a vida a qualquer preço. O que eu quero dizer a qualquer preço? Tem situações que a morte é inevitável. Então, situações em que a gente se defronta com fenômenos que afetam os indivíduos em geral e que levam a um risco de morte muito maior. E falando especificamente da minha especialidade, a gente se defronta às vezes com pacientes jovens que têm, por exemplo, leucemias agudas. Esses pacientes jovens que têm leucemias agudas muitas vezes morrem no hospital em 24, 48, 72 horas ou às vezes em uma semana. E isso realmente, para nós médicos, mesmo com tanto tempo de formado quanto eu tenho, é uma situação de inconformismo. Então a gente não significa que a gente não fica assim muito insatisfeito quando a gente se defronta com o fenômeno morte em pacientes de mais idade. Mas é muito complicado quando a gente se defronta com o fenômeno morte numa faixa etária muito mais jovem. Mas uma experiência muito marcante que eu tive tratando um paciente com leucemia aguda nesta época do ano. Então eu tratei um paciente com leucemia aguda que tinha 18 anos, que foi muito marcante para mim. Eu comecei a tratar esse paciente acho que foi em julho de um determinado ano. E esse paciente tinha uma leucemia aguda, da qual eu tratei, e no começo, assim, o tratamento do paciente foi muito especial, teve uma evolução muito boa para a leucemia aguda, porque normalmente a leucemia aguda, a gente tem fenômenos de óbito muito mais precoces. Eu fui na época do Natal, na casa da família dele, e o paciente estava bem, acho que ele tinha 17 anos na ocasião, se não me engano. E aí o que aconteceu? Ao longo da semana seguinte, esse paciente complicou da leucemia. E o que ocorreu nessa ocasião? Começou a ter hemorragia, foi internado no hospital, e aí me lembro nitidamente, no dia 31 de dezembro, às 6 horas da tarde, esse doente morreu na minha mão. Eu fui ao hospital vê-lo e ele estava quase terminal de vida. Isso foi muito marcante para mim. E o que aconteceu com esse paciente foi extremamente angustiante para mim. E realmente é uma situação de inconformismo com o fenômeno morte. Principalmente por ser uma morte de um paciente extremamente jovem, cujo tratamento me pareceu estar indo muito bem, e que inevitavelmente a morte veio levá-lo num dia especial, que é o dia 31 de dezembro. Houve sim. Logo no começo da minha carreira, eu atendi uma pessoa que tinha sofrido um disparo de arma de fogo por uma outra pessoa, um civil, e ele sofreu esse disparo porque foi uma briga. Ele brigou com o rapaz de um carro e esse rapaz dentro do carro disparou uma arma de fogo vindo atingir esse rapaz na cabeça. Nós estávamos segurando a cabeça dele, né, com uma luva e sentia, né, aquele sangue, né, e tentando estancar o sangue da cabeça dele. E ele perguntando pra gente, né, se ele ia viver, era muito jovem, devia ter em torno de 20, 21 anos. E a gente falando pra ele, né, assim, a gente tá esperando o resgate e pra você ser socorrido. E ele, eu não quero morrer, né? E
isso me tocou bastante. Quando eu comecei a trabalhar com oncologia, eu trabalhava com um setor de quimioterapia que tratava crianças, adultos, todas as idades. E eu cuidava do menininho que tinha síndrome de Down e ele tinha leucemia também. E eu saí do meu trabalho às 4 horas da tarde, normal, ele estava bem, ele estava internado fazendo químio. E no outro dia, quando eu cheguei, eu estacionava o carro no estacionamento ali da Santa Casa. E aí, quando eu tava passando, eu vi o velório aberto, assim, um monte de gente chorando, um velório bem cheio. E era ele, era esse pacientinho que eu adorava, que era uma criança. Ele tinha morrido, assim, ele morreu naquela noite, nem foi da doença, ele morreu, teve uma infecção no catéter e acabou morrendo. E eu não esqueço que ele gostava muito do Bob Esponja. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei no caixãozinho branco, ele tava com a blusa do Bob Esponja, então aquilo me marcou muito. Sim, para quem não é da vida policial, né, não chega a ser frio que o pessoal fala, né, mas principalmente no policiamento diário, lida-se com a morte todos os dias, né, não só em relação ao atendimento da ocorrência do policial ter que intervir nessa situação, mas de atendimento de pessoas que venham a falecer, seja de acidente de trânsito, seja por causa vítima de um roubo e várias outras situações, né. Ah, sim, né? Na verdade, ninguém quer aceitar, né? Por mais que a pessoa fale, tô preparado, a pessoa, sei lá, ficou paliativo 1 ano, 5 anos, que a família foi tendo tempo pra... Você acha que... Eu acredito que você não vai estar preparado. Não tem como. Ser uma pessoa que, né, que você gosta muito, que você... Acredito que não. Acho que a negação faz parte da percepção do paciente do que ele vai viver. A negação da família é muito maior às vezes, porque deposita no médico e nos profissionais de saúde uma probabilidade que a gente não é inatingível para a gente, né? Porque cada ser humano responde de uma maneira, às vezes, a mesma doença, né? As doenças não são receita de bolo, né? Então acho que é muito difícil a percepção da família e é muito difícil a percepção do paciente. Agora sim, o que eu acho importante é a comunicação entre o médico e o paciente. Ganhar a confiança do paciente, ganhar a confiança da família, fazer o que é possível para você dar a melhor percepção desse paciente e não pensar em morte, né? Nessa hora a gente não pensa em morte. Com certeza, eu acredito. Porque o que eu percebi nesse tempo todo que eu trabalho? Que quando o paciente ele tem uma cabeça assim boa, uma cabeça trabalhada, que ele não fica muito naquela... Ele vive cada dia, eu acredito que ele vive mais. Aquele paciente que já vem, já com pensamento negativo, que se entrega, ele vai mais rápido, com certeza. Isso aí é fato. Bom, vou começar no geral, né? Falando como veterinária. Poucos sabem, mas o veterinário... não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, tem um alto índice de suicídio, né? A gente passa com sintomas, né, com a síndrome de burnout, é muito comum na nossa profissão. E por vários motivos, né? Porque a gente lida muito com a morte, né? Eles nascem e muitos nascem e vão até a fase idosa e morrem com a gente, né? A gente lida com a emoção do dono do cachorro, do gato, porque hoje em dia eles são muito mais afeiçoados, muito mais apegados a eles do que antes, né? E também nós mesmos, nós nos cobramos muito. Eu, por exemplo, me cobro muito, né? Eu fico analisando muito alguns casos, né? Se eu poderia ter feito algo mais para ter salvado aquele animal, né? Eu sei das minhas dificuldades como veterinária, porque eu preciso de donos que possam investir no diagnóstico, nos exames, no tratamento, né? Também. Então, isso é cobrado, às vezes a gente pega isso eu pego isso para mim, né? Então, isso é muito difícil.
A minha dificuldade maior em relação à minha profissão é lidar com a morte do sentimento do dono com o animal, né? Eu já tento preparar, tem pessoas que são tão apegadas, que eu fico preocupada. O cachorro, ele tem 3 anos de idade, mas eu já fico preocupada quando esse cachorrinho tiver 15 anos, 13 anos, como vai ser, como é que vai ser esse processo para aquela pessoa. Eu me preocupo demais com os donos dos cachorros. Eu sempre falo que um veterinário de clínica é um veterinário que precisa gostar mais de gente do que de animal. A gente gosta muito do animal, mas se a gente não gostar de gente, a gente não consegue ser um veterinário feliz, sabe? Não consegue trabalhar no que ama. A gente acaba pirando, né? Eu mesmo amando muito minha profissão, mesmo tendo ciência de tudo isso, a forma que eu cuido disso, no caso, né, eu faço terapia, eu faço psicoterapia, mas o clínico geral que lida com o dono do paciente ali precisa, porque é muito difícil, é uma profissão muito difícil. Eu falo para os meus estagiários que a gente acha, às vezes a gente vai às veterinárias achando que vai cuidar só de bicho, e a gente não cuida só de bicho, a gente cuida do bicho e do dono do bicho também. Eu acho que sim, mas esse aprender é complicado. Como é que você fica preparado, né? Eu fico pensando, por exemplo, meus pais, meus filhos, eu não gosto nem de falar, porque acho que ninguém merece perder os filhos, nenhum pai, nenhuma mãe merece passar por essa dor. E, não sei, eu mesma não estou preparada. Eu mesma não estou preparada nem para minha morte, nem para a morte dos meus amores da minha vida. Não sei. Talvez na fé, na religião, né? Mas mesmo assim é complicado, eu acho. Para mim é. Muito difícil dizer o que a sociedade precisa aprender sobre a morte, né? A morte é uma coisa inesperada, inevitável, às vezes evitável, né? Mas é muito difícil a gente saber como a sociedade encara isso. Porque tem que separar aí o que é a morte inexorável, né? Quando você trata de uma doença grave que fatalmente pode levar ao óbito, e a morte por uma coisa assim inesperada, como um atropelamento, um acidente, do que aquela em que você sabe, a sua chance de morte em tal doença é tantos %. Essa é mais fácil de conduzir. Agora, aquela morte súbita, aquela morte inesperada, essa é extremamente chocante. Eu acho que ninguém está preparado para isso. Acho que a sociedade tem que aprender mais que a morte é uma coisa natural, né? E que a atividade policial que lida com a morte em si é um fim, né? É uma atividade fim. Não que o policial ele nunca sai de casa, né, de manhã, até a gente brinca, né, vou matar alguém hoje. Não, o evento morte acontece por alguma intervenção e geralmente uma reação quanto à situação da ocorrência. Então, isso a sociedade em si tinha que entender mais, né? Quando há uma intervenção policial, alguma coisa há de fundo. Ninguém sai de casa, né? Nem o médico, nem o engenheiro, nem o advogado, nem o policial para tirar vidas, né? Ele sai para salvar vidas, mas no meio do caminho pode acontecer isso, né? E é da profissão, então não tem como a gente cobrar nessas profissões que lidam com a morte de que o resultado seja sempre salvar a vida. Às vezes, para salvar uma vida, é necessário tirar a outra vida.